Bem-vindo ao 10º dia do caminho da Páscoa. 10 dias, 10, 100, 1000, é sempre um marco, né? Porque parece que fecha um ciclo. E hoje fechamos 10 dias dessa caminhada. E eu espero que você esteja acompanhando, que você esteja caminhando junto comigo, passo a passo. Apesar de muita informação, estamos indo devagarzinho para ir nos aprofundando, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. E a leitura de hoje, ao contrário da de ontem, ela é bem mais extensa, ela é bem mais ampla, mas ela entra num novo tempo, digamos assim, da distinção do povo hebreu para o povo egípcio. E então já sabe, né? Pegue sua Bíblia, seu caderno, caneta, marca-texto e anote tudo que o Senhor vem falando com você. E eu tenho certeza que quando a gente chegar lá na frente, que você voltar e ler as suas anotações, você vai ver o quanto Deus falou com você, o quanto Deus lhe exortou, o quanto Deus ele lhe direcionou e o quanto, principalmente, o quanto Ele lhe ama. Então vamos lá para a leitura de hoje? A leitura de hoje está no livro de Êxodo, no capítulo 8, dos versículos 20 a 32. E ele começa assim. O Senhor disse a Moisés, mais uma vez, todo esse caminho que Deus está fazendo, esse tratamento que Deus está fazendo com o povo de Israel, do Egito, mas de Israel também, né, o povo hebreu, ele começa com uma palavra. Lá em Gênesis 1 a gente vê, e Deus falou, haja luz, e tudo aconteceu. E aqui Deus está falando com Moisés. O Senhor disse a Moisés. Então, nada veio do acaso, tudo veio de uma palavra de Deus. E ele diz assim, levante-se de manhã cedo e apresente-se a Faraó. Eis que ele sairá às águas. Diga-lhe, assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir para que me adore. Se você não deixar o meu povo ir, eis que enviarei enxames de moscas sobre você, sobre os seus oficiais, sobre o seu povo e nas suas casas. A casa dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra que eles estiverem. Naquele dia, separarei da terra de Gósen, onde mora o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas. E você saberá que eu sou o Senhor no meio dessa terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu povo. Amanhã se dará este sinal. Então, aqui é a primeira vez que a gente vê Deus falando. No Egito vai acontecer isso, mas na terra onde o povo hebreu, onde o meu povo vive, não vai acontecer isso. Eu vou fazer distinção entre aqueles que me seguem, aquele que eu escolhi, aquele que eu separei, daqueles que não me conhecem, daqueles que estão adorando outros deuses. Para que você saiba que eu posso separar um do outro. Eu posso sim separar o santo do profano. Eles, por mais que estejam territorialmente no mesmo lugar, ainda assim eu consigo separar um do outro. Sabe, às vezes, quando a gente vai andando na estrada e a gente vê, parece com uma nuvem de chuva centralizada assim, só num local, só naquele espaço, é mais ou menos isso que Deus fez. Aqui nesse momento, ele disse que essa praga, essas moscas, que a mosca também era um símbolo de um dos deuses do Egito. Então, ele está dizendo, essa praga, né, desse seu Deus, ele vai vir só sobre você, porque o meu povo, ele já está com o coração mais maleável, eles já estão entendendo mais que eu sou o Senhor, mas vocês precisam deixar muitas coisas ainda para trás. E ele fala exatamente isso, para que você veja que ali naquele povo, ali naquela terra, eu sou Deus, eu sou o Senhor. Assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de moscas à casa do faraó, às casas dos seus oficiais e sobre toda a terra do Egito. E a terra ficou arruinada com esses enxames. Uma coisa que chama atenção aqui é o seguinte, o povo do Egito, eles não pediram para que isso acontecesse com ele. Tudo isso veio para que eles entendessem o quanto, pelo caminho errado eles estavam, por adorar outros deuses, por não conhecer o Deus de Israel. Mas era uma única pessoa que estava tomando a decisão. E ainda assim,
todo o problema, toda a situação causada veio sobre ele. E muitas vezes isso acontece no nosso país, na nossa família, né? Não fui eu que tomei a decisão, mas a consequência da decisão de uma pessoa, ela vai sobrecair sobre aquele grupo que está ali embaixo daquela liderança. Por isso que a Bíblia manda a gente orar pelos nossos líderes, seja líder da igreja, líder do país. A gente não precisa concordar com eles, mas precisamos orar por eles, porque uma decisão errada que eles façam vai sim sobrecair sobre a minha casa, sobre meus negócios, sobre a minha família e sobre pessoas inocentes que não têm o poder de ir lá e dizer: "Ei, eu não quero que faça assim". Então, por isso que é tão importante orarmos para que Deus toque o coração dessas pessoas e eles tenham discernimento do quão mal eles podem fazer para uma população, seja para um grupo pequeno, seja para uma população grande, como de um país. Mas é muito importante que a gente ore. E eu tenho certeza, a Bíblia não fala, mas eu tenho certeza que nesse momento muitos egípcios já estavam se convertendo a Deus, já estavam querendo saber que Deus era esse. E eu acredito nisso porque lá na frente a gente vai ver que muitos egípcios saíram junto com os hebreus. Então, você só deixa a sua casa, sua crença, sua cultura, se você acreditar que tem algo maior, algo melhor. Então, nesse momento, Deus estava tratando o coração de todos, sem distinção. Mas a praga, ela veio para um povo que era politeísta e não para aquele povo separado por Deus. Faraó chamou Moisés e Arão e disse: "Vão e ofereçam sacrifícios a seu Deus, mas sem sair desta terra." Então, o faraó já entendeu que ele ia ter que ceder, mas ele não queria perder. Então, ele começou a barganhar, né? Eu deixo você ir só até aqui, eu deixo você fazer só até isso. E, às vezes, a gente aceita essa barganha porque eu acho que eu não vou conseguir o todo que Deus me prometeu. Então, eu acho que eu fazer só o que está sendo me oferecido já é o suficiente, porque eu já ganhei muita coisa dentro da situação que eu estava. Mas se Deus tinha uma promessa, que a promessa que era libertar o povo, eles tinham que se manter firme na promessa e esperar que Deus cumprisse a palavra dele. Moisés respondeu: "Não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor, nosso Deus, sacrifícios que são abomináveis aos egípcios. Se oferecermos tais sacrifícios diante dos seus olhos, não é verdade que eles nos apedrejarão? Temos que ir caminho de 3 dias ao deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, como ele nos disse." Então, aqui a gente chega num ponto bem sensível já nessa época e na época de hoje. Estamos falando aqui de crenças diferentes, religiões diferentes, deuses diferentes. No caso aqui, deuses diferentes. Hoje em dia, nem tanto. Mas, às vezes, o que um faz para cultuar a Deus, né, porque agrada a Deus, para um outro povo que vive de forma diferente, que crê de forma diferente, é abominável. E, às vezes, é criticado, é julgado. E, lendo a palavra, eu creio muito que quando a verdade, digamos assim, nos guia, que a verdade é uma pessoa, que é Jesus, quando essa pessoa está na nossa frente nos guiando, por mais que, como eu aprendi a cultuar a Deus, seja diferente do outra forma da pessoa cultuar, não obrigatoriamente ela está fazendo errado. Mas se tem uma pessoa que está à frente, se os olhos daquela pessoa estão direcionados para Jesus, ele vai aceitar o sacrifício, ele vai aceitar a oração, ele vai aceitar aquela pessoa. Porque quem conhece o coração, quem conhece a intenção, quem conhece o que realmente agrada é Deus, não sou eu. Eu conheço uma parte do todo, mas Deus conhece o todo porque Ele é o todo. Então, que a gente tenha mais, vamos dizer, misericórdia e menos julgamento. Que quando a gente olha uma pessoa cultuando de forma diferente do que eu faço, se for para Deus, realmente, o coração dela estiver para Deus, que eu não julgue aquela forma. Né? A gente vê dentro da mesma religião, um que canta, outro que ora em línguas, outro que
que tem a parte de profecia, outro que bate palma, outro que é mais tradicional, mas todos os outros estão embaixo da mesma palavra. Então, não é porque aonde eu cultuo, onde eu congrego, tem mais música, tem mais estudo da palavra, tem mais, digamos, pregações ou sermões que são voltados para o dia a dia, que é o outro que fala mais sobre o pecado, sobre o arrepender-se, sobre... que isso tá na palavra também, mas assim, que isso é uma coisa mais tranquila, digamos assim, sem muitas respostas durante a celebração. Não é que um está mais certo que o outro. O que vai estar certo ou errado é onde o meu coração está, onde os meus olhos estão, para quem eu estou prestando culto. Então, quando Moisés responde que seria abominável para os egípcios, primeiro é porque era um Deus diferente e segundo era a forma de cultuar que era diferente. Os hebreus, eles cultuavam a Deus, faziam sacrifício a Deus, matando animais. E os egípcios, eles também faziam sacrifícios, mas talvez os animais que eles usassem não eram os mesmos. Os ritos que eles usavam não eram os mesmos. E como eu estou tão fechada no meu mundinho, estou tão fechada no que eu acho certo, que quando eu olho o outro fazendo diferente, eu critico, eu digo que não conhece, e várias outras coisas. E eu sempre digo, se Jesus estiver no lugar dele, no nosso coração, se ele ocupar o centro do nosso coração, da nossa vida, o lugar dele aqui, todas as outras coisas ao redor, ela vai para o lugar dela, ela ocupa o lugar certo dela. O problema é quando o espaço dele está vazio. Se eu não conheço Jesus, se eu não o amo, se eu não... E o amar, como ele fala, é de todo coração, de todo entendimento, e tem um outro que eu sempre esqueço. Mas é na totalidade, é nas minhas ações, é no meu desejo de agradá-lo, no meu desejo de servi-lo, no meu desejo de obedecer a palavra dele, sem eu estar questionando se o que ele falou é certo ou errado. Né? Ele sabe do todo, eu não. Então, se ele falou que é para ir para a direita, é que eu vá para a direita, e não ficar questionando a ele se é para a direita ou para a esquerda. E que na hora que ele ocupa esse espaço, que é só dele, todo o resto vai para o lugar. Agora, um lugar ele não fica vazio. O lugar é no universo onde é que a gente vê o vácuo. Entendeu? Então, todo lugar ele é ocupado por alguma coisa. E se o nosso coração não estiver ocupado por Jesus, ele vai estar ocupado por outra coisa. E essa outra coisa não vai nos levar para perto dele. Pode até fingir que está levando, como a gente viu na serpente, que parecia ser igual, mas não era. Então, que a gente busca ocupar o nosso coração com aquele que é o nosso único Salvador, aquele que vai, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é o único caminho, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, que a gente ocupe o nosso coração, o espaço que é de Jesus no nosso coração, com Ele, que é quem vai nos levar ao Pai. E que a gente critique menos, que a gente viva mais a nossa fé e que a gente critique menos. Porque quem conhece o coração é Deus. Os nossos olhos, ele vê só o que a pessoa está mostrando, mas Deus conhece o pensamento, o coração, a ação, caráter, conhece tudo, até a quantidade de cabelo que a gente tem, Deus conhece. Então, que deixe nas mãos dele julgar. Porque quando a gente julga, geralmente a gente está condenando. A gente não quer julgar para orientar a pessoa, a gente quer julgar para condenar, porque está fazendo diferente do que eu faço. Então, que eu busque mais a palavra, que eu conheça mais Jesus, que ele ocupe o lugar no meu coração e na minha vida. E deixe as críticas, deixe o julgamento, realmente, para aquele que conhece tudo. Então Faraó disse, eu os deixarei ir, mas que ofereçam sacrifícios ao Senhor, seu Deus, no deserto. Só que vocês não podem ir muito longe. E orem também por mim. Então, começou aqui a barganha, né? Você ofereça sacrifício aqui. Não, ofereça no deserto, mas sem ir muito longe. E ainda se fazendo de bonzinho, né? Eu acredito tanto que eu quero que você ore por mim também. Moisés respondeu, eis que saio da sua presença e orarei ao Senhor.
amanhã, esses enxames de mosca se afastarão do faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Só que Faraó não deve me enganar outra vez, não deixando o povo ir para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Então Moisés saiu da presença do Faraó e orou ao Senhor. Eis que o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se afastaram de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Não ficou uma só mosca. Mas ainda desta vez, Faraó endureceu o coração e não deixou o povo ir. Toda a vida que eu li essa palavra, eu ficava, meu Deus, por que o faraó está com o coração tão endurecido, né? A tua palavra diz que o coração do rei está na tua mão, que você inclina para o lado que quer. Então, por que o Senhor não amoleceu já o coração do faraó para que ele deixasse, libertasse aquele povo? E a partir do momento que cada vez que eu lia, vinha mais certeza, né, que se naquele momento o faraó tivesse deixado eles irem, o faraó ia achar que tinha sido ele que tinha feito. E Deus não dá honra dele para ninguém. Deus queria que aquele povo saísse dali, porque eles iam enfrentar dificuldades quando saísse dali, confiando nele. Ele queria que o povo hebreu saísse da escravidão com o coração cheio do seu amor, cheio do seu cuidado, confiando nele. E nesse momento, a primeira praga que não assolou os hebreus, só assolou os egípcios. Se o faraó tivesse deixado eles irem, o faraó ia achar que tinha sido ele que tinha decidido o destino daquele povo e não Deus. Os hebreus, na primeira dificuldade, eles iam realmente querer voltar para o Egito e não seguir caminho conforme o direcionamento de Deus. Então, muitas vezes, a gente está passando por um problema e Deus chega, sabe, naquele último minutinho, quando não tem o que mais a gente fazer, não tem mais o que a gente dizer, não tem mais uma solução, não tem mais um remédio, não tem mais nenhum exame, basta agora só orar, quando a gente escuta, agora só um milagre. É nesse momento que ele chega, para ele mostrar que quem faz é ele. Não é o médico, lógico, o médico ele ajuda, ele é instrumento de Deus, mas tem situações que médico nenhum resolve, que dinheiro nenhum resolve, que nada que você faça vai resolver. Apenas a mão de Deus agindo sobre aquela situação que muda completamente tudo, né? Que faz com que traga uma solução onde a gente não consegue ver, onde a gente não consegue fazer. E é nesse momento, aqui lá na frente a gente vai ver que é exatamente assim que Deus agiu com esse povo. E muitas pessoas passam por situações como essa, crê em Deus, agradece a Deus, vê que foi a mão de Deus, mas uma hora que as coisas se acalmam, esquece quem tirou ela daquela situação. Então, que hoje a gente olhe para esse texto e pergunte como é que está a minha vida, a minha intimidade com Deus, como é que está sendo o meu culto com Deus, eu estou aceitando apenas aquilo que estão me permitindo fazer, ou eu estou indo mais um pouco na palavra de Deus, na promessa que Ele tem para mim. Se eu estou buscando Ele na minha intimidade, se eu estou buscando para ter um relacionamento com Ele, ou se eu estou buscando Deus apenas quando eu preciso, quando eu tenho alguma dificuldade. Então, que hoje seu dia seja guiado por essa palavra, guiado por Deus, que a gente olhe em volta e reconheça os sinais de Deus na nossa vida, que a gente reconheça aonde foi, da onde Ele nos tirou e para onde Ele está nos levando. Então, são tantas coisas que a gente pode aprender com a dureza do coração do faraó, com a obediência de Moisés e de Arão. Então, se eu tivesse no lugar de cada um, hoje na minha vida, se eu tivesse hoje na posição do faraó, um coração endurecido, vendo os sinais dos milagres acontecerem, será que eu não estou nessa posição, né? Será que eu deixaria realmente, eu manteria meu coração endurecido e obedeceria a palavra de Deus? No lugar de Arão e de Moisés, será que eu permaneceria fiel e continuaria indo à frente do faraó, falando com ele e vendo que ele não ia, mesmo sabendo que ele não ia deixar que as coisas acontecessem, não ia libertar o povo e que tudo ia piorar?
Eu teria essa coragem, né, de falar no nome de Deus na frente de uma pessoa que não crê em Deus? Então, que hoje você busque o entendimento dessa palavra na sua vida e se coloque dentro da palavra, imaginando toda essa situação. Que Deus lhe abençoe e até amanhã.